a mais um episódio do Transformáveis Podcast, o podcast feito para aqueles que entendem que precisam viver uma jornada de transformação na sua vida. E nosso episódio de hoje está mais que especial e eu quero já apresentar a minha convidada, ela que é pastora, uma psicóloga em formação, autora do livro Não Mais Órfãos, integrante do Ministério Chaves do Reino. Eu quero dar as boas-vindas para a pastora Priscila Rocha. Seja muito bem-vinda ao Transformáveis Podcast, pastora. Obrigada, Van. Obrigado pelo convite. Estou muito honrada e feliz por estar Amém. participando. Tenho certeza que o Senhor vai falar muito nesse lugar através das nossas vidas. Eu creio em nome de Jesus. E o nosso tema de hoje é um tema muito especial que talvez poucos já ouviram falar. Nós vamos falar um pouquinho sobre paternidade em Deus. E eu quero já começar perguntando para a pastora Priscila, quem é a pastora Priscila? Então, vamos lá. Eu sou, como você mesmo informou aí, eu não sou só apenas uma serva de Deus, mas hoje eu entendo que eu sou filha, Amém. né? E eu recebi essa paternidade celestial. Vou explicar aqui ao longo da nossa entrevista. E eu tenho a plena convicção de que existe um propósito, existe um chamado. E esse chamado, eu não tenho dúvida que é levar a paternidade celestial para os órfãos, né? Amém. E ele tem mostrado e ele tem transformado muitas vidas através daquilo que ele fez na minha vida também. Amém. Bom, a gente está aqui com o livro da pastora, aqui, Não Mais Órfãos, um livro tão lindo, uma capa linda. E qual que é o significado dessa capa, pastora? O significado é algo incrível, né? Porque, na verdade, eu encontrei o meu pai quando eu comecei a entrar no secreto. Em Mateus 6,6 fala que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e entrar em secreto com o nosso pai, porque ele está lá para nos ouvir. E eu aprendi isso com meu esposo. Quando ele ainda não era meu esposo, ele ensinou que para a gente poder ter acesso ao nosso Pai, para a gente poder ter acesso a Jesus, para a gente poder ter acesso ao Espírito Santo, nós precisamos entrar no secreto. E aí ele me ensinou que você colocava uma mesa, 3 cadeirinhas, uma cadeira para você, no caso são 4, mas ali representa a cadeira do pai, que é a do meio, que é a amarelinha, a cadeira do filho, que é a vermelha, que representa de Jesus, e a azul do Espírito Santo. Então, todos os dias da minha vida até hoje, eu entro no meu secreto e falo com meu pai, eu falo com o meu noivo Jesus e falo com o Espírito Santo. E por isso que tem essas 3 cadeirinhas, porque foi nesse ambiente que eu recebi a paternidade de Deus. Nossa, que linda, pastora. E como que foi que você se tornou autora desse livro? E esse tema assim tão forte? Bom, esse livro, na verdade, foi uma surpresa. Eu não sabia desse livro, né? Nossa. Foi muito interessante porque eu estava escrevendo uma aula que eu iria dar, né, no Ministério Chaves do Reino, que tem uma aula lá sobre cura da orfandade. E ele me incumbiu de escrever essa aula, juntamente com meu esposo. E eu comecei a escrever essa aula. Só que, para minha surpresa, essa aula se tornou este livro, né? Uau! E eu lembro que ele falou assim para mim: olha, Priscila, eu quero que você mande para mim seu testemunho para me poder colocar na aula. Eu até achei estranho, vou falar meu testemunho na aula, né? Mas meio que fazia sentido, porque estava falando sobre orfandade. Então, aí no dia do meu aniversário, ele fez essa surpresa. Ele colocou essa aula neste livro. E é um livro bem completo, a fundo, né, da paternidade celestial, explicando os pais da maldade, explicando os pais que realmente foram modelos de Deus na Terra. E aí, eu recebi esse livro e ainda não está disponível para venda. Provavelmente, quando o vídeo sair, vai estar disponível. Nós estamos neste processo. Amém. E eu recebi todo o conteúdo através do Senhor, porque um dia eu fui uma órfã, né, de pai terrestre. E hoje eu sou filha do Pai Celestial. Então o livro chegou assim já de surpresa, prontinho. E a pastora só
Contemplou ali, prontinho. Só contemplei. Claro Lindo. que... Já tinha feito, na verdade, não sabia, Já. né? Quando ficou pronto, eu comecei a ler, né? Uhum. A aula que eu já tinha feito. E a única coisa que eu ajustei foi o testemunho, porque eu queria deixar o testemunho mais completo. Uhum. Porque como foi pra aula, eu Deu uma resumida, né? Isso, eu fiz aquele resumão. E aí não, e aí eu sentei e contei detalhadamente o que aconteceu na minha vida. Que lindo, pastora. E esse livro a senhora falou que fala sobre orfandade. E o que seria essa orfandade? Orfandade é algo muito sério, que acontece não só no Brasil, mas acontece no mundo inteiro, né? Na verdade, Satanás, ele já tentou fazer de todos os jeitos, de todas as formas, né? E tenta, né, deturpar a paternidade de Deus. E como ele faz isso? Levantando ídolos, levantando pessoas as quais não têm pais, ou os pais não são modelos perfeitos para isso. E, por exemplo, na igreja antiga, em Éfeso, tinha uma deusa chamada Diana, onde eles olhavam para ela como um padrão de Deus, porque ela possuía seios fartos, então eles entendiam que aquela mulher traria a redenção para a vida deles. E você vê mais uma vez que é uma mulher, né? Uhum. Aqui no Brasil não é diferente, né? Tem uma mulher que é uma padroeira, mãe solo, e mais uma vez deturpando a paternidade, né? E a paternidade, ela é muito importante nas nossas vidas, porque o pai em si, Deus o criou para que a gente pudesse ter destino de vida, né? O propósito do pai na terra é construir o destino na vida de alguém. Então, a pessoa que não tem destino, ela não tem propósito. A pessoa que não tem destino, ela não sabe quem é ela, o que ela vai fazer, entendeu? Então, é isso que acontece nas nossas vidas por conta da falta de paternidade. Então a orfandade seria um sentimento? A orfandade seria Você não se identificar que tem um pai, seria? Isso. Não, quando você fala órfão, a gente já pensa naquelas pessoas que o pai morreu, né? Ou então que nunca teve contato com o pai, mas não necessariamente isso, né? O órfão, ele é exatamente aquela pessoa que mesmo que teve um pai presente, não teve o cuidado necessário, não teve um modelo de pai a qual o Senhor planejou. E ele não tem exatamente esse sentimento, né, de proteção do herói, né, do amor da vida dele. E por isso que ele se torna um órfão. Então, aquela pessoa que ela tem esse sentimento de orfandade, ele é como se fosse um tipo de sentimento como rejeição, se sentir sozinho, Total. Abandono. O órfão, um dos leques da orfandade é a rejeição, né? Inclusive no próprio livro, nós temos uma lista, né, para você poder entender se realmente você é órfão ou não, né? E um dos leques é a rejeição. Por quê? A primeira pessoa que nós deveríamos ser amada, desejada, acolhida, né? Ou no caso do homem, acolhido, te rejeitou, você vai ter isso pro resto da vida. Então você vai projetar a rejeição em outras pessoas por conta do teu pai. Então a gravidade de não ter tido um pai na vida de uma pessoa as consequências são muito maiores. Ela vai projetar rejeição em muitas pessoas e muitas situações. Então, respondendo a sua pergunta, sim. O sentimento maior de um órfão é a rejeição. E tem aquela questão, assim, a pessoa, se ela tem esse sentimento de rejeição, ela pode ter complexo de inferioridade, né? Exato. Porque ela não... falta alguma coisa, né? Falta. O que acontece? Qual que é o destino do pai na vida da mulher? Eu posso te falar na vida da mulher, na vida do homem, né? Do menino, da menina. Principalmente na vida da mulher, na vida da menina. Aquele que vai afirmar a identidade da mulher é o pai. Então o pai, ele vai afirmar que ela é linda. O pai vai afirmar que ela é inteligente, que ela é maravilhosa, que ela é preciosa. Então, através dessa afirmação, essa pessoa ela vai crescer com uma autoimagem incrível, ela vai crescer sabendo quem ela vai crescer querendo ser nada mais daquilo que o pai afirmou. E quando ela for procurar alguém
para poder se relacionar, para poder casar, ela não vai querer nenhuma pessoa que não venha ser, no mínimo, melhor que o pai Que o dela. pai dela. Porque as pessoas que normalmente se envolvem com pessoas tóxicas não tiveram pai, porque não tiveram modelo de homem de verdade na vida da pessoa, né? E assim, uma coisa que eu vou tirar por mim, né? Eu não tive o meu pai biológico, né? Tive meu padrasto, assim, que ele é um fofo, né? Muito carinhoso, assim. Mas o pai mesmo. E tem algumas coisas que... Agora eu tô tentando me identificar com a orfandade, né? Porque assim, eu era muito autossuficiente, né? Porque a minha mãe foi mãe e pai. Então, você cria aquele... Como posso falar? Um bloqueio Sim. de que homem não presta, né? Eu não posso depender de homem. Porque da mesma forma que aconteceu com a minha mãe, pode acontecer comigo e eu não vou querer. E aí vai gerando essa resistência, né? Que na verdade eu acredito que seja um orgulho, né? Acaba sendo um orgulho. E essa orfandade acho que é muito negativo para nossa vida mesmo, né? A senhora falou da questão de a mulher, se ela tiver toda essa validação positiva do pai, ela não vai querer alguém menos daquilo que o seu pai foi na sua vida. E faz muito sentido, né? Porque a gente acaba comparando a nossa vida ou do nosso passado, dos nossos pais, e fica pensando, não vai acontecer comigo. Sim. Vai acontecer comigo. E aí você cria esse bloqueio e vai criando esses traumas emocionais, né? Na nossa vida. Mas uma coisa que é importante ressaltar sobre o que você falou sobre a sua mãe, a gente tem que entender que muitas pessoas, né? Eu acredito que esse termo, né, pai, né, que você conhece quando falam pai, que é uma mistura, acho que de mãe com né? pai. Eu acho interessante falar sobre isso, porque eu não tenho dúvidas que a pessoa que criou isso foi um órfão, né? A pessoa, ela faz lá uma postagem no Dia dos Pais, né? Da mãe, faz uma, né? E tá com o coração ferido, tá com o coração triste, faz aquela postagem e escreve lá, mãe, a mulher que é meu pai, que é minha mãe. E na verdade, por mais que a mãe venha a ser maravilhosa, venha a ser incrível, venha a tentar realmente suprir esse vazio do pai, ela não vai conseguir. Não vai, né? Porque Deus tem um propósito para cada um. Deus tem um propósito para o pai. Deus tem um propósito para a mãe. A mãe, ela é a oficina de Deus aqui na terra. Ninguém passa para essa terra se não passar por uma mulher que é o portal de Deus. A função da mãe é trazer a vida para essas pessoas. A função da mãe é trazer o consolo. A função da mãe é acolher, a função da mãe é cuidar. Mas o único que pode te enviar e trazer o destino e fazer com que você entenda quem você é em Deus é o Pai. Então, por isso que nesse livro, né, às vezes a pessoa não tem culpa que ela é órfã. O pai simplesmente não a quis, né? Mas o Pai Celestial, ele tem essa oportunidade de nos trazer a paternidade e esse vazio ser completamente preenchido. E tem algum personagem bíblico, pastora, que teve esse sentimento de orfandade? Temos vários, né? Eu poderia citar um aqui, que na verdade, ele se sentiu constrangido. Ele se sentiu abandonado, né? Quando a gente fala de Abraão, a gente só vê as coisas incríveis que Abraão fez. Só a descendência, né? Que é da promessa. Nossa, meu Deus, um grande homem de Deus, de verdade. Mas, na verdade, ele não foi um bom pai para Ismael, né? Ismael, ele foi mandado embora de casa pelo próprio pai, porque a Sara não queria mais. Né? A Sara não estava aguentando mais aquela situação, a qual ela mesma causou, né? Causou. Então, Ismael é mandado embora para fora da sua casa pelo seu próprio pai. E aí, olha que interessante, ele vai para aquele deserto, e aí a sua mãe se afasta porque vê o filho chorando de fome, não tem o que fazer.
Só que é muito profético, porque o nome de Ismael, o significado do nome dele é Deus o ouviu. E quando Ismael chora, Deus o Deus ouve. ouve. Nossa, até Meu me arrepiei Deus. agora. É muito forte, É né? muito forte. Então, na verdade, diante de toda essa situação, Abraão não quis Ismael, mas o Senhor o quis. O Abba o adotou e transformou ele no maior flecheiro que se existiu na face da terra. E deu destino para ele. Isso é muito forte. É muito forte. Nossa, eu não imaginei. Por isso que é bom, né? Quando você começa a se aprofundar, né? Deus vai trazendo até a... Porque tudo tá na Bíblia, né? Tudo. Eu acredito sempre assim. Eu falo que a Bíblia é o manual da nossa vida, A bússola, né? né? Porque tudo que a gente precisa tá ali. E eu jamais tinha visto essa passagem com esses olhos, né? Sim. Pensando em orfandade, mas é algo que é muito profundo e faz muito sentido, né? Muito sentido. E a pastora já começou a falar sobre a paternidade, né? O que seria. E todos nós, então, somos filhos de Deus? Todos somos filhos. Porém, tem aqueles que decidem não ser, né? E uma coisa que eu acho interessante também falar aqui, que às vezes as pessoas acham que alguns são mais preferidos do que os outros, né? Ai, fulano de tal, olha como Deus faz as coisas para ele, que ele é queridinho do Senhor. Mas na verdade eu sempre falo isso, inclusive nos seminários, né? Não existem filhos preferidos, existem filhos que preferem mais o pai. Uau. Né? Saul, por exemplo, ele não quis, né, que o Senhor o direcionasse. É verdade. Diferente de Davi, porque Davi, no momento a qual ele foi confrontado pelo Senhor, ele se desesperou porque o Espírito iria sair dele. E ele começou a chorar, ele começou a se arrepender diante do Senhor, porque na verdade ele não estava desejando a coroa, ele estava desejando a presença. A presença. Então existe sim a diferença daqueles que são filhos, tem esse acesso, porque Jesus nos deu acesso ao Pai. Mas tem também a diferença daqueles que não querem ser filhos, que querem ser escravos, que tem pessoas que não entendem a paternidade, acham que servir a Deus você precisa fazer alguma coisa. E tem aqueles que entendem que são filhos e buscam a presença. Porque, na verdade, o plano original disso tudo, assim, como a gente tem Adão aqui. Sim. As pessoas sempre falam, nossa, Adão era o jardineiro do Éden. Uau! Não, gente. Adão foi criado para ser filho. Eu até anotei alguns versículos aqui, mas não tem. Mas eu lembro que tem um versículo, agora eu não vou saber qual livro, né? Não sou muito boa em gravar. Mas que, acho que é o apóstolo Paulo, que fala que Adão era filho de Sim. Deus, né? E aí todos falam assim, ele era o jardineiro, mas não, ele era filho. Sim. Então é como o propósito de Deus sempre foi ser pai, né? Desde o começo. Se você olhar, se você abrir a palavra de Deus, você vai ver milhares de versículos. Ele afirmando que a forma preferida que ele gosta de ser chamado é pai. Até a oração do Pai Nosso, né? Que Sim. quando Jesus ensina, a primeira palavra ele fala, né? Pai Exato. Nosso. Exato. E Jesus, por exemplo, é um modelo perfeito de filho. Né? Na verdade, ele veio aqui não foi só para trazer redenção, salvação. Na verdade, ele veio aqui para nos mostrar qual é o modelo perfeito de filho. De obediência. Né? E o tempo todo ele ia lá, ele não chamava o Senhor, não fazia aquelas orações, né? Senhor, meu Deus amado e querido. Aquela eloquência não. toda, né? Ele chegava diante da presença de Deus e falava Abba, que significa paizinho. Né? Então, se tem alguém que a gente pode se espelhar como filho, é Jesus. Então, todos nós somos filhos de Deus a partir do momento que nós entendemos que somos, né? Quando nós Sim. aceitamos essa paternidade em Deus, né? Sim. Quando entendemos e reconhecemos o porquê estamos aqui, para que estamos aqui, a gente sabe que não é só para ser servo, né? A gente está aqui não é só para servir, só para pregar, né, as boas novas, mas para se colocar na posição de filho. Esse é o maior chamado que nós temos, é ser filho.
Tem uma passagem que eu trouxe aqui à minha lembrança do filho pródigo, né? Nossa, eu amo essa passagem. Porque o filho pródigo, ele pediu a herança antecipada, né? E aí foi gastar com tudo, né? Gastou o dinheiro todo e depois retornou. E aí tem aquela parte que fala que quando ele retorna, e aí os servos avisam pro pai, né? Olha, o seu filho que foi embora tá retornando. O outro filho dele fica irado, fica nervoso. Sim. E aí ele fala assim, eu estive esse tempo todo aqui te servindo, Sim. né? E agora vem esse teu filho. Então o que chama atenção é que ele não reconhecia a paternidade do pai, né? Porque ele estava ali achando que o servir era o suficiente. Isso. Né? Na verdade, a gente vê duas realidades, né? Aí, paralelas. O filho mais velho, ele é exatamente o quadro de muitos religiosos na igreja brasileira. Que entendem que para ser filho, precisa fazer. Para ser filho, precisa trabalhar. Para ser filho, precisa servir. E, na verdade, o que o Senhor quer trazer através dessa parábola é que o pai está de braços abertos o tempo todo para receber o filho independente. Se ele foi, se ele abandonou, as portas estão abertas, né? E essa consciência do filho mais velho que entendeu que, poxa, eu tô aqui na fidelidade e o Senhor vai receber ele de volta. Mas não é assim que o Senhor vê, né? É um filho para ele independente de qualquer coisa. O resgate de um filho que foi embora e voltou é mais importante do que aquilo que você faz para ele. Ele quer só que você entenda que ele é seu pai. E quando a gente... Tem muitos cristãos assim, né? Há um tempo ele aceita, né? Entra numa caminhada, entende a sua paternidade. É possível, pastora, a pessoa que aceitou a Jesus, reconheceu essa paternidade, por um tempo ela... Eu não gosto de falar esse nome, se desviar, né? Como é usado, né? Muito na igreja. Mas se distanciar da presença de Deus, é possível? É possível. A palavra, ela nos dá essa base, né? Todo momento, aquele que está de pé, cuide para não cair. Uau. Então, nós temos que vigiar o tempo todo. A palavra o tempo todo fala vigiai e orai. Nós precisamos vigiar, porque é assim, Satanás ele procura uma brecha, ele fica ao nosso derredor. Se ele vê uma brecha de rejeição, se ele vê, porque o órfão que recebeu a filiação do pai, ele vai ter que lutar contra a rejeição a vida inteira. Então, o que ele pode fazer é, a rejeição vai estar ao derredor dele, mas ele tem a opção de não aceitar essa rejeição. Quando ele começar a sentir, por exemplo, a pessoa que passou a vida inteira por rejeição, aí o seu amigo começou a rejeitá-lo, né? Às vezes nem tá rejeitando, porque o óculos da rejeição é terrível, tá? Vê rejeição aonde não existe. E aí ele começa a acreditar naquela mentira que ele acabou de criar na cabeça dele, ele abriu uma brecha. E aí as setas vão entrando, aí vão entrando setas de inferioridade, vão entrando setas de abandono, vão entrando setas de desistência. E aí quando a pessoa vai, porque assim, a pessoa ela não se desvia do Senhor, não abandona os caminhos do Senhor de um dia para o outro. Ela vai se apagando. Ela vai aos poucos, né? É por isso que a parábola das 10 virgens, ela fala sobre isso. 5 loucas e 5 prudentes. O azeite reservado é o Espírito Santo. O pecado apaga. Se você tiver com o pecado em dia e alimentando ele a cada dia, você vai apagar a presença. E aí é quando você não tem mais força para voltar. Então é possível sim. Por isso que a gente tem que estar muito atento. E assim, né? Existe aquela diferença do pecar e o praticar o pecado, né? Esse praticar é que vai distanciando, né, nós pouco a pouco da presença, né? Porque assim, pecar, todos nós pecamos, né? Não existe perfeição. Claro que a gente tem que buscar cada dia ser melhor diante de Deus. Mas seria essa prática do pecado que vai nos distanciando do Abba? Na verdade, ser tentado nós somos o tempo todo. O tempo todo. Não é pecado ser tentado. Mas você tem uma escolha de ser tentado e resistir, o diabo vai fugir de você,
ou você simplesmente aceitar a sugestão e cair no laço do passarinheiro. É o poder da decisão, É né? o poder da decisão, a batalha da mente, né? Tudo começa na mente, Vanessa. Tudo começa na mente. Se você deixou entrar na mente, deixou e permitiu que descesse para o coração, Já consome, né? já consome. E por isso que o jejum e a oração é muito importante. E principalmente, secreto, vida de intimidade com Deus. Aquele que é íntimo do Senhor, aquele que está entregue o tempo todo na presença de Deus, aquele que entra no Santo dos Santos, como diz aquele louvor, acho que da Bruna. Quem já pisou, É. né? Santo dos... É muito lindo esse louvor, né? Não vai querer estar em outro lugar, né? Então vence quem está mais forte, né? Essa ambivalência de emoções precisa ser quebrada. Você precisa escolher se você quer estar forte no espírito, se você quer estar forte na carne. Então a gente tem que dar vazão a que o Espírito Santo nos impulsione, porque a nossa carne, desculpe o termo, mas a nossa carne é prostituta, ela se vende por qualquer coisa. E a gente precisa todo dia buscar um alinhamento, né? Porque a palavra fala que nós somos espírito, alma e corpo. E nós precisamos todos os dias alinhar essa tríade, né? Muitas vezes a gente pensa que, às vezes, é só o espírito, né? É só o espírito, mas tem que ter esse alinhamento, né? Sim. Dessa tríade em nós. Senão a gente não consegue ter o poder da decisão. Não consegue. É. A gente precisa alimentar o espírito. E ele se alimenta com a presença. Ele se alimenta. Tudo aquilo que afasta o espírito de nós, não tenha dúvida que é a falta da presença. Quanto mais você se afasta da presença. E é muito louco você falar isso, né? Porque ele é a própria presença. Ele é. Mas ele precisa da presença do Pai. Os três precisam estar juntos para que eles possam estar fortalecidos em nós. Nós precisamos dos três, na verdade. Precisamos dos três. E a palavra fala, né? Jesus falou que ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então a gente tem que estar perto de Jesus a cada dia. E é muito louco isso, porque Jesus, a maioria de nós, principalmente os órfãos, você percebe que ele não tem acesso direto com o Pai? É sempre com Jesus. Eu, por exemplo, a minha primeira comunhão foi com Jesus. O meu acesso primeiro foi com Jesus. Eu não tive acesso com o Abba direto. Então, quando você tem acesso direto com Jesus, ele vai te levar para o Abba. E quando você encontra o Abba volta para o Espírito. Que na verdade é o início de tudo. Na verdade, os três, eles são um. Mas existe um caminho para acessar os três. E quando a gente consegue esse caminho, meu Deus, aí fica violento. E eu já sinto a presença deles aqui forte. já. Glória a Deus. E é tão bom, né, pastora, quando a gente começa na caminhada com Jesus, a gente vai ter dias alegres, dias de desafios, né? Dias de, como a pastora falou aqui, a gente é tentado todos os dias. E eu acho que o maior desafio que nós temos todos os dias é ser tentado a desistir de estar com o Abba, né? Sim. Todos os dias. E aonde mais acontece, eu acho, essa orfandade, é quando a gente começa a deixar essas tentações vir sobre nós, né? Sim. E aí faz com que a gente se afasta dessa paternidade mesmo, né? Sim. Tem tantos cristãos assim que estão dentro da igreja, mas na verdade são órfãos, né? São órfãos, não sabe quem são, né? Quando você começa a olhar mais para a grama do vizinho do que para a sua própria grama, daquilo que Deus já fez na sua vida, quando você começa a ver o copo mais vazio do que cheio, a partir desse momento você não está reconhecendo na grandiosidade que é o seu Pai. Meu Pai, meu Deus. A gente precisa começar a enxergar quem Deus é em nós. Ele é nosso Pai. Você já percebeu que o coco tem uma água dentro? Sim. Você acha que ele fez para ele? Não, né? Ele não fez, por quê? Ele não é natural. Ele fez para nós. Tudo foi pensando para nós. E ele fez o mundo e viu que era bom. Não foi para ele não tá aqui. Ele fez para os filhos, porque ele ama os filhos. E esse é o amor. Desde o início. Lembra quando a gente estava falando aqui sobre Adão? Desde o início, Adão, quando Adão negou, né?
essa paternidade, né? Por conta do pecado, mais uma vez Mais aqui. uma vez. O que ele fez? Naquele mesmo momento ele desce e ele percebe que eles precisam de roupa. Eles estavam com a folha que representa Israel. E aí ele percebe que eles precisam de uma roupa. E aí você imagina você pegando o animalzinho doméstico preferido seu. Ele pega aquele animal, ele arranca a pele e ele entrega para eles. E nós sabemos que Deus é atemporal, então ele transita em todas as estações. Você sabe qual que era aquele animalzinho? Não. Era o cordeiro. Uau. Então, naquele mesmo momento que o Senhor estava sacrificando o cordeiro na frente de Adão e Eva, Jesus já estava morrendo lá na cruz por nós. Uau, que forte, pastora. Entendeu? E aí você percebe que os querubins estavam lá na frente do jardim do Éden. E fala: quem é esse homem que está vestido com um manto de sangue? E ele vai lá e pega de volta a chave. E aquela chave representa o secreto, o acesso ao Pai. Então nós temos esse acesso. E é tão lindo porque trazendo essa passagem dessa parte de Deus ter feito as roupas para ele, é como assim, Deus sabia que eles tinham errado. Sim. Né? Deus já sabia. E isso mostrou o amor de Deus é tão incondicional e a gente não tem como mensurar, que ele fez esse sacrifício e falou assim: eu ainda assim amo vocês, né? Eu ainda amo vocês. Cuido de vocês. Eu ainda amo vocês, que eu ao ponto de entregar o meu filho mais amado por vocês. Então, o primeiro Adão negou a paternidade, mas o segundo Adão trouxe a paternidade de volta. Uau. Restaurou a paternidade para as nossas vidas. E é bom se todo cristão, porque eu conheço algumas pessoas que às vezes falam assim: eu me afastei dos caminhos porque comecei a praticar algumas coisas e eu não tenho coragem de voltar. Mas ele não sabe o tamanho do amor desse Abba sobre ele. Porque muitas falam assim: eu não volto porque eu tenho vergonha. Mas o seu pai, ele está disposto a cuidar de você. Pois é, nós falamos aqui sobre o filho pródigo. Filho pródigo. Ele também estava com vergonha. Ele chega lá e fala assim: meu Deus, eu vou na casa do meu pai, mas eu não sou digno de ser chamado de filho. Eu quero chegar lá e ele pelo menos me contrate como seu servo. Porque os servos do meu pai vivem muito melhor do que eu estou vivendo aqui fora. Só que ele chega lá na porta, o pai recebe de braços abertos, prepara uma mesa, um banquete, troca sandálias e dá um anel para ele. Esse é o nosso pai. Essa parábola é a figura perfeita do nosso pai. Então quero dizer para você que está com vergonha, de repente você, esse filho pródigo que está morrendo de vontade, está com saudade do seu pai, você quer voltar. Esse é o seu pai. Ele está pronto para te receber. Ele está pronto para restaurar e transformar as feridas que o mundo aí fora fez. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo aqui foram feridos pelo seu próprio pai. Muitos aqui que estão assistindo não têm uma figura de pai, não conseguem nem chamar a Deus de pai. Mas entenda, existe um plano perfeito e Deus está aqui para restaurar. Volta para casa. Volta para casa do seu pai, que ele tem um anel para pôr no seu dedo. Ele tem uma salvação para a sua vida e para a sua casa. João 4:10 fala assim: Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Que é aquela passagem da mulher que está lá no poço para tirar água. Ela estava ali com Jesus, mas não sabia quem ele era. Assim, muitos de nós, né, frequentamos algum ministério, alguma igreja, mas ainda não sabem quem é o seu pai, né? Ele está ali, mas ele não consegue enxergar. Por que acontece isso com alguns cristãos dentro da igreja? O que a pastora acha? Olha, eu vou dar o próprio exemplo que você acabou de me dar dessa mulher. Você sabe por que Jesus pediu para ela pegar água no fundo do poço? Além do que a gente já sabe? Não. Quero aprender, pastor. O fundo do poço estava representando ela mesma. Uau. Quando ela foi buscar água,
O nosso corpo, se eu não me engano, são 70% de água que tem dentro de nós. Então, quando ele estava de uma forma profética, pedindo para que ela pegasse a água lá no fundo do poço, ele estava pedindo o resgate da vida dela. Uau! Então, quando ela sai do resgate, aquele poço representa as feridas. Então, ela sai do resgate. Deus o resgata, Jesus o resgata. E quando passa pelo poço, ele pergunta: cadê o seu marido? Porque para Jesus poder te curar, ele precisa tocar na sua ferida. Uau! É forte, Então pastor. ele vai tocar na ferida dela. E ela vai falar: eu não tenho. Aí ele disse: dissestes bem. Porque o que você tem também não é o seu marido. Seu marido, né? E aí ela olha para ele e fala: vejo que tu és profeta. Ou seja, alguns não conseguem encontrar a Jesus a Deus como seu pai por conta das feridas. Por conta das feridas da vida. Por conta do próprio pai que o rejeitou, que abandonou. Mas o Senhor está dando essa oportunidade aqui nesse podcast para colocar o dedinho naquela ferida que está doendo. Ele vai sarar, essa ferida vai cicatrizar. E aí, quando essa ferida cicatrizar, ele ou ela vai receber a paternidade de Deus. E depois vai lá, vai se tornar o maior missionário, o maior evangelista e vai falar da paternidade. Vai falar o que Deus fez. E é assim que ele faz. A paternidade é isso. Para você poder ser curado da rejeição, primeiro você é rejeitado. Para você poder ser curado do desprezo, primeiro você vai ser desprezado. Porque o azeite, para ele virar o óleo de unção, ele precisa de ser prensado. O suco de uva, para que venha virar o suco de uva, ele precisa ser moído. Jesus, para trazer a nossa redenção, ele precisou ser esmagado. Então, com a gente não vai ser diferente. E o processo dessa paternidade, a pastora falou sobre a cura. E a cura só vem quando a gente realmente libera aquele perdão, né? O perdão. Perdão é a chave de tudo. Perdão. Se nós não perdoamos, nós não somos dignos de perdão. Então, quando a gente não perdoa, existe um céu de bronze em cima das nossas cabeças. E aí o Senhor não nos ouve mais. Então eu sugiro que você que tem problema de perdão, seja inteligente. Perdoe. Porque quando você perdoar, as suas orações vão ser atendidas. Tem uma frase que eu guardo assim muito no meu coração quando eu fui no seminário lá do Chaves do Reino. Foi assim um dia... Eu não queria ir pro seminário, sabe, pastora? Meu Deus, eu não queria por quê? Ir, não. Orgulho, pastora. Oh, meu Deus. Orgulho. É a raiz dos pecados. Orgulho. Eu falava assim, não, mas eu já tô liberta. Eu não preciso ir não pro seminário. Aleluia, Jesus já me resgatou, aleluia. Aí eu ficava pensando assim, mas eu vou lá no seminário de libertação e eu vou pedir libertação do quê? Né? E eu ficava pensando, olha só como é o orgulho. Eu falei, não preciso, eu já tô liberta. E eu entrei num processo de libertação que foram mais de 5 anos, né? Realmente de ser liberta, de depressão e tudo mais. E eu falava, não preciso não. E aí um dia antes do seminário eu não queria ir. Eu falei, eu vou porque o pastor tá mandando ir, mas eu não quero ir não. E dentro de mim aquela resistência. Alô, Ivan. Alô, Cláudia. Verdade. E aí um dia antes aconteceu assim algo que foi assim, além do meu limite, assim, daquilo que eu precisava liberar um perdão. E ali eu falei assim, agora acho que eu entendi porque eu tenho que ir, né? E foi uma situação assim que eu não esperava, assim, você se sentir traída, abandonada, sabe? E ali eu fui pro seminário, eu já fui chorando, né? Porque eu já não queria ir, agora eu necessitava ir. E aí eu necessitava ir, falei, não, eu preciso ir. E quando chegou lá na abertura, foi até o pastor Wesley, né? Que fez a abertura, esposo da pastora, que tá aqui com a gente também. Gatíssimo, graças a Deus. E aí, logo na abertura, ele começou a falar sobre perdão. Já na abertura, assim, eu falei assim, não é possível que ele já tá falando sobre perdão. Já aqui no começo. E ele falou do perdão exatamente daquilo que eu precisava liberar o perdão. Falei, não é possível. Ele falou assim, olha, gente, Deus tá me dando uma direção aqui
para me falar sobre isso agora, né? E eu falei assim, não é possível. E aí ele começou a ministrar ali sobre o perdão. E eu falei, não é possível que é para mim. E ali eu chorando. Eu falei, não é possível. E eu não queria, né? Tava naquela resistência. Eu falei, não, porque aí quando você tá com o não perdão, quando você não libera, eu entendi assim, que além do meu orgulho, veio o vitimismo. Sim. Não, eu não fiz nada. Eu sou inocente, foi... Tudo característica de órfão. Vitimismo, orgulho, rejeição. E aí eu falei, não, eu não fiz nada. Não perdoo, porque eu nunca fiz isso com essa pessoa. Porque ela que fez comigo e eu não vou perdoar, porque não foi eu. E aí foi todos os dias do seminário, né? E o pastor falou assim, algo que eu sempre gosto de lembrar e aonde eu vou eu falo. Falou, gente, eu aprendi uma coisa. Que o verdadeiro perdão não é quando você fala assim, perdoei. Mas quando você devolve a pessoa aquele lugar de honra que ela tinha na sua vida. Sim. Isso foi para mim um forte impacto. Porque Deus faz isso com a gente, né? Faz isso. O tempo todo. A gente pisa na bola com ele e ele devolve o mesmo lugar de filho. Exatamente. E aí foi onde eu fiquei. E eu fiquei com isso. Eu falei assim, nunca tinha visto isso. De verdade. Porque já faz um tempo que eu tô na caminhada assim cristã. E eu sempre ouvia falar assim, não, você pode perdoar, mas você não é obrigada a conviver. E aí eu aprendi isso. É tipo assim, né? Eu aqui, ela Ele lá. ali, tá tudo certo. Exatamente. Isso não é perdão, não. E aí, lá no seminário, eu fui confrontada com essa palavra que eu nunca tinha ouvido falar. Quando o pastor Wesley falou sobre isso, eu falei assim, meu Deus. Então, todos esses anos da minha caminhada, eu vivi enganada. Debaixo desse jugo. Falei, vivi enganada, porque muitas pessoas, assim, que às vezes faz algo que entristece a nossa vida, a gente fala assim, eu perdoei. Eu perdoei. Tá tudo bem. Né? E até esses tempos atrás eu fui ministrar na igreja e aí o Senhor trouxe a lembrança, isso. E eu falei assim, aí o Espírito Santo falou assim, imagina se Jesus virar para você naquele grande dia e falar assim, olha, eu te perdoo, mas eu não sou obrigada a conviver com você aqui. Meu Deus. Meu Deus. E aí eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor. Aí comecei a chorar, falei, Espírito Santo, me ajuda a cada dia mais perdoar aquele parecido com ele. Porque eu falei, já pensou, meu Deus? Eu tô aqui na terra falando que perdoei todo mundo. E chega lá, Jesus fala assim, não, eu te perdoo também, filha. Mas aqui comigo você não vai. Meu Deus. Aí eu falei, meu Deus. E o que mais a gente ouve são pessoas que se dizem cristãs. E não perdoam. A gente precisa falar, né? Hoje em dia, né, o evangelho está muito devastado, né? As pessoas estão pregando muito prosperidade, o Deus de amor, mas não estão pregando a verdade, né? A verdade de Cristo, né? A palavra fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você, por exemplo, foi liberta da falta de perdão, porque alguém pregou a verdade para você. Exatamente. Então, esse é o nosso dever, né? O órfão, por exemplo, ele tem muita resistência com o perdão, porque lá no comecinho, o pai dele fez muitas coisas terríveis. E quando você vai perguntar alguma coisa para ele, ele tem uma mágoa assim do pai. O pai batia muito. Ou então o pai foi ausente, não fez questão de estar perto. E aí o órfão também, além de não conseguir perdoar as pessoas, ele também não consegue se perdoar. Porque tem a falta de perdão próprio, né? Então, ele não consegue se perdoar, ele entende que, poxa, o que aconteceu comigo foi minha culpa, meu pai não me quis, porque a culpa é minha, sabe? E tem gente também que tem raiva de Deus, né? Isso é terrível, né? Acha que tudo que aconteceu na vida da pessoa, a culpa é de Deus, eu fiz tudo certinho, e Deus, né? E não entende, né, as situações. Então, eu acho que a gente precisa pregar mais sobre o perdão, mostrar mais que nós não somos apenas uma imagem. A palavra não fala, eu sou a imagem de Deus. A palavra fala que nós somos a imagem e semelhança dele. Então, nós devemos não só parecer fisicamente, mas também nas ações, nas atitudes. E tem muitas pessoas que têm... Trazendo um pouquinho a consciência do que a pastora já nos ensinou aqui hoje,
O órfão, ele também tem algo que ele não se perdoa e ele tem essa rejeição. E normalmente aquela pessoa que tem uma rejeição é aquela pessoa que ela gosta sempre de agradar todo mundo. Nossa, sim. Ela precisa ser aceita. Exato. Ela precisa, Sentimento ela de força. aceitação. Exato. É aquela pessoa que força a amizade. Sabe aquela pessoa que acabou de pregar, desce do púlpito e fala: E aí, Ivan, o que você achou? Você achou que eu mandei bem? Meu Deus. Sabe? Aquela pessoa que precisa de. Existem a linguagem do amor, de palavras de afirmação, existem, mas o órfão, ele foge, ele ultrapassa, né, a linguagem. Então, ele acaba com essa situação, né, de querer agradar todo mundo e querer ser agradado, ele acaba desenvolvendo o orgulho, a vaidade. É verdade. Né? E um abismo vai puxando o outro. Então, é muito profundo. O leque da orfandade são inúmeros, né? Ele não se sente digno, ele se sente rejeitado, ele acha que todo mundo está rejeitando. O pastor passou correndo na frente dele. Passou correndo porque precisa estudar, porque daqui a pouco ele vai trazer a palavra do Senhor. E aí ele vai falar para todo mundo que esse pastor não deu a paz para ele. Ai, é verdade. Entendeu? Mas é porque não consegue ponderar. O mundo, gente, o órfão. E eu posso falar com propriedade de causa, porque eu já fui uma órfã. Entenda. Nem tudo gira ao nosso redor. As pessoas não estão falando o tempo todo sobre nós. Né? Não, porque a pessoa está me perseguindo. Não. Se você é esse tipo de pessoa que acha que as pessoas estão falando de você, que você tem um espírito de perseguição tremendo, que Todo mundo te persegue. todo mundo te persegue, você é crítico, você tem necessidade de comprar as coisas, o carrinho da Shopee, ó, não para. Uau. Olha aí, mulherada. Eita, o não para, porque você tem a necessidade de comprar, você tem a murmuração. O órfão, ele é muito murmurador. Uau. E olha que interessante. A murmuração, normalmente a pessoa que ela tem murmuração, ela abre um portal para falência financeira. Então ela vai abrir para o cortador, migrador, devorador e destruidor das finanças dela. A pessoa que ela murmura, ela vai fazer isso. E você pode perceber que o murmurador, ele sempre está na pindaíba. É verdade. E o que ele deve fazer? Fazer o contrário. Começar a agradecer ao Senhor por aquilo que ele não tem. Já percebeu aquelas pessoas que você fala, poxa vida, Deus abençoa muito essa pessoa. O tempo todo Deus traz a provisão porque ela é grata. Tem um coração grato, né? Meu Deus, generoso. Oferta, primicia, sabe? É igual quando Jesus, né? Eu gosto de praticar essa gratidão, assim. E eu sempre lembro daquela passagem de Jesus, quando ele foi multiplicar os pães e os peixes, né? Ele primeiro agradeceu ao Pai, né? Sim. Antes de acontecer. E isso nos ensina, né, pastora? O modelo perfeito. Jesus é o modelo perfeito. Como não amar esse Jesus? Fala a verdade. Não tem como, né? Ele é o modelo perfeito. Ele nos ensina tudo, né? Cada detalhe. Eu falo também assim, a gente começa a falar da palavra, vem vindo, né? As lembranças. A passagem fala, eu não vou saber o livro, o versículo certo, mas que fala que Jesus, ele soou gotas de sangue. Sim. Né? Antes dele ir ser crucificado. Então, todas as nossas dores, seja de orfandade que nós sentimos, Jesus, ele entende, né? Jesus entende. Deus mandou Jesus, o Filho, para que nós não viemos falar, porque tem muita gente que fala assim, eu posso não saber a dor que a pastora está sentindo, eu não sei. Assim como a pastora não pode saber. Sim. E aí a gente fala assim, mas ninguém entende a minha dor. Mas tem um que entende. Ele entende. Não, ele se fez homem para poder entender. Ninguém pode falar, é muito fácil ser Deus, né? Ninguém pode falar, porque ele se fez homem. Exato. E ele sofreu as nossas dores. Ele renunciou ao pecado. Jesus não pecou. Ele era homem, ele era de carne, ele poderia. Mas ele não pecou, ele renunciou. Tudo para viver em santidade. E ele é nosso modelo. Nosso maior modelo. Nosso maior modelo de filho. Nosso maior modelo de tudo, de perseverança, de comunhão,
Ele nos ensinou. O sistema tem corrompido isso. A igreja tem corrompido isso. Mas se você quer entender como que você tem que caminhar, quem você é, ele falou, está escrito. Pastora, e a pastora fala sobre esse tema com muita autoridade, porque foi aquilo que o Senhor curou, né? E o que a senhora poderia, assim, eu gosto de falar como conselho, mas uma palavra para aquelas pessoas que hoje talvez estão assistindo e ela se identificou com algum desses indícios de orfandade. O que a senhora pode falar para elas? Olha, você vai conseguir enxergar essa paternidade se você ir por esse caminho. Como que foi que a pastora conseguiu enxergar essa paternidade? A senhora consegue dar uma palavra para aquela pessoa que talvez esteja se sentindo assim? O caminho se chama Jesus. E eu me emociono. Ai, que linda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele sempre foi o caminho. E Ele tem o poder de transformar toda a ferida que o mundo te fez. Toda a ferida. Da rejeição, do abandono, da tristeza. Só Deus sabe o que você sentiu durante todos esses tempos. Por conta da falta de paternidade, talvez você nunca encontrou um modelo de pai. Até mesmo nos seus pastores, nos seus líderes. Mas existe um pai que está aqui disposto para te acessar. Existe um pai que você é uma pessoa privilegiada em falar que você é filho, em falar que você é filha. Ele sabe quem você é nele. Ele ama quem você é. Você jamais pode chegar e falar assim, eu não gosto do que eu vejo no espelho. Sabe por quê? Porque tudo que ele faz é perfeito. Aleluia. Você é perfeita, você é perfeito. Olhe para o espelho e veja que você é filho. Olhe para o espelho e entenda o propósito de que Deus tem na sua vida. Existe um destino. Se o seu pai natural te rejeitou, a palavra fala ainda que teu mãe e teu pai te abandone. Existe um pai que está disposto a te acessar e a te adotar e a te levar para esse caminho. Que é para o seu destino, para a cura das suas feridas. E quando você entender quem você é nele, assim como Ismael, assim como Davi. Davi estava isolado de uma mesa em comunhão, os irmãos estavam lá para receber o profeta Samuel. E Davizinho estava lá, sozinho, cuidando das ovelhinhas. E nós sabemos que naquela época, normalmente quem ficava isolado eram os filhos bastardos. E eu não vou me lembrar o texto agora, mas a palavra fala que Davi disse que ele foi gerado em pecado. A mãe dele o gerou em pecado. Ou seja, Davi era bastardo. Só que existia um Deus soberano que estava olhando ele naquele lugar. E o mais improvável foi escolhido para ser o rei de Judá, o rei de Israel. E Samuel levou ele para esse destino. Então, da mesma forma que Deus fez na vida de Davi, da mesma forma que Deus fez na vida de Esther, da mesma forma que Deus fez na vida de tantos outros que nós citamos aqui, Ismael, meu Deus, o Senhor o adotou. Tudo que acontece na palavra de Deus, se aconteceu lá, Deus está falando que vai acontecer de novo. Da mesma forma que Ele fez na minha vida, nessa geração. Eu declaro em nome de Jesus que você será mais um alcançado. Glória a Deus. Que aquilo que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer de novo. E você vai entender quem você é nele. Nunca mais você vai chorar porque alguém um dia te abandonou. Porque se alguém um dia te abandonou, Ele escolheu te adotar, Ele escolheu te trazer de volta e te chamar de filho. Glória a Deus. Que bênção, pastora. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por Ele. É Jesus. E a palavra fala, acho que é em Mateus que fala, se mesmo os homens maus sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai que está no céu, né? O seu Pai que está nos céus. Sim. O nosso Deus, ele é Deus que ele cura, ele tem libertação, ele tem... Eu falo assim que não tem como. A gente não presta nem para se desviar mais. Não, crente nem para desviar presta. Não presta. Um dia um pastor falou isso para mim. Falou, irmã, você não serve mais nem para desviar. Eu falei assim, é verdade, pastor. Porque é tão bom, né? Quando a gente reconhece essa paternidade em Deus. Quando recebe realmente essa cura. Não tem como a gente não viver o novo de Deus. E o que a gente mais quer transmitir na vida das pessoas é que elas venham realmente viver uma metanoia na sua vida e compreender que existe um plano melhor, né? E um plano perfeito para cada um. E as pessoas, quando ela entende essa paternidade, existe uma herança, né, pastora? Sim, sim. Qual que é a herança aqui da nossa paternidade em Deus? A herança, ele nos deu a terra como herança. Uau. E nós temos a oportunidade de reinar com Ele na glória. A nossa herança é saber de que nós temos. Quando eu fechar os meus olhos para essa terra, quando você fechar os seus olhos para essa terra, nós vamos estar num lugar aonde existe uma promessa. Nós vamos estar no lugar aonde é o princípio de tudo e é até a eternidade. Uma certeza que eu tenho quando eu entendo que eu sou filha é que quando eu fechar os meus olhos para essa terra e eu abrir os meus olhos novamente, eu vou encontrar com meu amado. Amém. Essa é uma verdade. E quando a gente entende quem é o nosso pai, a gente tem saudade de casa. E que essa verdade venha estar no nosso coração. Que nosso anseio não venha ser por essa terra, mas sim para a nova Jerusalém, que está prestes a chegar. Amém. Porque o noivo vem. Amém. E ele vem buscar a sua igreja amada. Amém. Então que você venha reconhecer na sua vida, se talvez hoje você se sente como órfão, que a partir de hoje você venha declarar que você tem um pai, que através de cada ensinamento que a pastora aqui hoje nos transmitiu, que você possa ter a certeza e que você venha declarar essa paternidade sobre a sua vida. Entenda que existe sim uma jornada de perdão, de cura, de quebra de orgulho, para você chegar nessa paternidade. Mas assim como Deus, ele fez as roupas para Adão e Eva quando pecou e mostrou para eles que ainda assim ele estava cuidando deles. Assim como o filho pródigo retornou e o pai o recebeu com um banquete, independente daquilo que você passou, independente daquilo que você esteja passando hoje, talvez você se sinta indigno de ser chamado filho de Deus. Mas esse Deus, ele tem te chamado para você viver uma nova fase, uma nova etapa. Viver realmente essa paternidade sobre a sua vida. Nós passamos aqui já, estamos entrando em 1 hora. Eu quero agradecer imensamente a presença da pastora, a disposição de estar aqui e trazer a palavra. Que o Senhor continue abençoando a pastora com esse canal de bênçãos. Amém. Né? Que venha cada vez usar mais a pastora. Não só ela, mas como pastor também, pastor Wesley. O ministério de vocês que é tão lindo, né? Que eu fui curada ali e eu recomendo aqueles que não ouviram falar ainda do Ministério Chaves do Reino. Qual que é a rede social, pastora? É @Ministério Chaves do Reino. Então segue lá, Ministério Chaves do Reino. Procure fazer um seminário. Não crie resistência. Assim como eu criei uma resistência achando que já estou liberto, já está tudo certo na minha vida. Não, procure. Porque quando a gente acha que tá tudo certo, ainda existem raízes, né? Sim. Umas rapinas assim que nós precisamos curar Sempre na nossa tem. vida. Sempre tem. Então, venha buscar, procura o ministério, faça um seminário. Tem vários seminários, né? Tem sobre DNA, né, pastora? Tem muitos Nós falamos seminários. sobre saída de prisões, né? Que alguns temas de pessoas que estão aprisionadas há muito tempo em suas emoções, de repente um luto, alguma coisa que aconteceu na sua vida, você vai entender lá. Nós falamos sobre também a vida financeira, sobre palestra da sexualidade também, que é bem importante. Nós falamos sobre maldição hereditária, sobre os fundamentos bíblicos da libertação. E também fazemos algumas orações.
É bem Amém. legal. Dá para É um aprender bastante. alinhamento, né, pastor? Em todas as Literalmente. áreas da vida. Então, eu Realmente. recomendo, gente, segue o pessoal, segue aí @Chaves do Reino. @Chaves do Reino. Entra lá, também tem o canal no YouTube. Isso né? também, que é Chaves do Reino. Chaves do Reino também. Então, que você possa crescer cada vez mais. Viva essa metanoia na sua vida. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, que você possa trazer essa transformação. Vive essa metanoia na sua vida. E entenda que você é filho, é filha amada de Deus. Em nome de Jesus. Metanoia. Metanoia. Que você entenda que quem você é no Senhor. Você é filho, você é filha. Metanoia. Amém? Amém. Então, nós estamos encerrando esse episódio. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aqui embaixo no vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreve no canal também. E que você possa viver essa metanoia na sua vida. Eu agradeço você que chegou até aqui e até o nosso próximo episódio. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus Amém. abençoe. Obrigada por tudo.